Olá, querida amiga, querido amigo. É sempre uma alegria, muita satisfação estarmos juntos para aprendermos mais de Deus por meio do estudo da Sua palavra e também pelo seu amor. Sejam bem-vindos aqui no nosso programa de estudo da Bíblia. Agradecemos aos nossos amigos que sempre têm nos acompanhado ao longo de toda a programação, estudando a Bíblia conosco. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixe seu like. A lição dessa semana tem como título O Chamado de Deus para a Missão, edição número 3. Vamos tirar essa expressão-chave, missão. O que é missão? Dicionário define missão como sendo uma incumbência, uma atividade que é delegada a uma pessoa para execução. Vamos ver a que missão a Bíblia se remete. Conforme vocês veem, não estou sozinho, estou bem acompanhado com o nosso convidado dessa semana. Ele vai se apresentar e vai nos dizer o que ele está achando das lições desse trimestre. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Ginélcio. Obrigado, internauta. Queremos convidar-te de forma inteirada a estudar esta lição, uma lição extraordinária. Eu sou Gilberto Sambo e tenho recebido esta bênção de estudar a lição, uma lição muito prática, a missão de Deus, minha missão, que me convida a me fazer parte da missão que Deus tem para os seus filhos, salvar o mundo e guiar no serviço. Muito bem. O foco desta missão ou desse trimestre é fazer de você, querido amigo, um missionário para a honra e glória de Deus. Exato. Missão, na Bíblia, missão entende-se como fazer discípulos através de métodos de Cristo. Para que objetivo? Para expandir o reino de Deus. Deus, ele na sua essência tinha essa missão, ou tem essa missão, porque ele enviou Jesus. Jesus, ele salvou a humanidade do pecado. Ele ascendeu ao céu. E quando ele ascendeu ao céu, ele determinou que enviaria o seu representante, o Espírito Santo. E eles nos mandam para que possamos sair para os confins da terra, toda a nação, tribo, língua e povo, para levar essas lições tão importantes para aquelas pessoas que ainda não conhecem Deus. Vamos ler nosso verso áureo da semana, está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, a ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fica bem claro que nós, para sermos testemunhas de Jesus, temos que receber este Espírito Santo. De que maneira nós podemos testemunhar de forma prática? Será que nós já temos esse Espírito Santo para irmos até os confins da terra testemunhar de Jesus? À medida que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor, e recebemos Ele no nosso coração através do batismo, nós somos abençoados pelo Espírito Santo. Daí nos tornamos oficialmente discípulos de Jesus, não é? E se você voltar um pouco para a história, há de encontrar que em cada povo o Senhor Deus tem uma missão. Ele sempre tem uma missão a compartilhar com o seu povo. E esta missão culmina num único propósito: salvar a humanidade. Encontramos uma missão para o povo pós-dilúvio. O Senhor Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Esta era a missão naquele tempo para o povo daquele tempo. O que eles fazem quando recebem essa missão? Entram em contra-choque. Em vez de encherem a terra, o que eles fazem? Como nos relata Gênesis 11, eles constroem uma torre. E eles dizem: vamos construir uma torre e tornemos o nosso nome célebre. Para dizer o que com isso? Que eles negaram de cumprir a missão. Preferiram entrar na zona de
conforto, onde eles tinham tudo controlado, num ambiente que eles têm total domínio, em vez de seguir a ordem que Deus dá. Encher a terra e multipliquem-se e enchem a terra. Porque o Senhor Deus sabia que a partir daquela multidão, daquela linhagem, viria quem? Aquele que salvaria a humanidade do pecado. Enche a terra, multipliquem-se. Eles, em vez disso, manifestaram a falta de confiança em Deus, lembrando que eles acabavam de sair de um dilúvio. Disseram, não, porque nós não confiamos neste Deus. Vamos construir uma torre que vai até onde? Até ao céu. Mas o Senhor Deus frustrou os planos deles, porque acima de tudo está o propósito divino de salvar o homem. E Deus confundiu-lhes a língua. Não é? E aí cumpriu-se. Nós vemos que o propósito de Deus de se multiplicar e encher a terra foi se cumprindo. E avançando através da história, encontramos o povo já no tempo de Abraão. E encontramos lá o mal imperando mais uma vez. E Deus diz, chega a Abraão e diz, saia da sua parentela, saia da tua terra, pois eu tenho uma missão para ti. Saia da sua zona de conforto. Vá a uma terra que te indicarei. E eu quero que você seja o quê? Uma bênção para as pessoas. É interessante notar que Deus ele também nos manda sair da zona do conforto. E ficou bem claro no verso áureo que assim que nós recebermos o Espírito Santo, nós teríamos este poder de ir e testemunhar de Jesus. Sairmos da nossa zona do conforto para que possamos testemunhar de Jesus. Não seria apenas uma capacidade assim argumentativa ou uma maneira eloquente para você falar. Saia da zona do conforto e vá. Mantenha calma, serenidade, os frutos do Espírito Santo, para que demonstre às outras pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Testemunhar de Jesus. Falar da pessoa, falar de alguém de Jesus. O que Jesus tem feito na sua vida. E para os dias de hoje, o que seria zona de conforto? Nos nossos dias de hoje, zona de conforto. Zona de conforto é você amanhecer, abrir a Bíblia, orar e acabou. Não compartilhar a palavra de não Deus. Ter... É um ambiente que você pode controlar, não é? Mas Deus diz, não, saia da sua zona de conforto. Vai. Vocês serão o quê? Meus testemunhos. Declara em Atos 1:8, como vimos no verso alto, que é que nós sejamos testemunhas dele. E você não pode testemunhar no seu quarto. Você não pode testemunhar na sala da tua casa. Mas você pode testemunhar com os seus irmãos, com os seus pais, lá na sua vizinhança, na tua escola, no seu trabalho. Levando a mensagem a todo mundo. Porque esta é a herança que Deus deixou para a humanidade. E é nosso dever, como seus discípulos, como seus seguidores, testemunhar da sua breve vinda. Testemunhar do seu sacrifício, do desejo que o Senhor tem para salvar a humanidade. Vamos ver alguns desafios. Deus ele nos chama para uma missão. Uma missão, acho que não é algo difícil. Mas quando nós estamos em Jesus, nós não vamos só ficar com essa mensagem que nós recebemos. Para você conhecer Jesus, talvez foi alguém que te trouxe essa mensagem. E você entende que não, aquilo que eu aprendi, assim que Deus me alcançou e eu estou num relacionamento tão íntimo com o Senhor Deus, eu tenho que mostrar para outras pessoas. Talvez você vai notar algumas dificuldades. Que desafios nós podemos ter olhando para Abraão, aquilo que ele enfrentou? Deus ele o chamou, né, para uma terra que ele não conhecia. E ele foi para lá. O que ele encontrou? Exato. Ele saiu da zona de conforto e foi e cumpriu a voz de Deus. Vai. Só que a sua história nos mostra um outro ponto, ou outro lado
na missão. O porquê as pessoas gostam de ficar na zona de conforto. Porque quando você vai na missão, você é convidado a confiar em Deus e não em si mesmo. Lá vai encontrar variáveis que você não pode controlar. E ele estava nessa situação. Nós acompanhamos diversos episódios de Abraão demonstrando falta de confiança em Deus, não é? Como é o caso dele mentir quando chega em Egito. Ele enfrentou desafios como a fome, como ter que viver com um povo pagão que ia contra tudo que Deus ensinava, e em meio a tudo isso ele não se corromper. É um desafio. E nós podemos ver isso nos nossos dias. É um desafio falar de Jesus nos nossos dias em frente aos nossos amigos. Aliás, nós nos reservamos porque pensamos que o que vão achar de mim? Vão pensar que... Então, retemos a bênção. Mas Deus nos convida hoje a ser uma bênção para alguém. Porque a mensagem que eu estou a reter por vergonha, por medo, é a chave para libertar outra pessoa. Porque um dia alguém teve a coragem de vir falar comigo. Não sabia o que esperar de mim. Eu poderia lhe apedrejar, poderia tirar sarro dele, mas ele teve a coragem mesmo assim de chegar e dizer: olha, Gilberto, você foi criado por um Deus de amor. E este Deus morreu na cruz para te salvar. E te convida hoje a aceitá-lo como seu Salvador. E eu aceitei. E a nossa missão, propagar esta mensagem. Olha, Jesus veio ao mundo. Está prestes a voltar. Nos convida a uma vida de transformação. Então, nesta caminhada, vamos ter desafios. Seremos perseguidos. E sempre terá pessoas que de fato vão tirar sarro de você. Mas isso não é razão para não testemunhar. Nós vamos cair nessa jornada. Teremos dificuldades terríveis. Mas o Senhor Deus é fiel, porque Ele não abandona seus discípulos porque são falhos. Mas Ele os sustenta. Vimos o Abraão, o próprio exemplo. Ele errou, mas Deus não lhe abandonou. Continuou com ele, limando-lhe o caráter. Ele vai fazer isso conosco. Não é? Ele vai fazer isso. Talvez os seus desafios não sejam fome ou mentir, esconder, não revelar que esta mulher é minha esposa, como fez Abraão. Também existem outros desafios que você pode enfrentar. Por exemplo, imagine saindo no campo, você encontra uma casa bonita, com um portão ali, bem no alto, e você tem receio de entrar ali, como eles, entre aspas, são ricos, né? E você tem esse receio de entrar ali. Como eu posso entrar ali? Falar de Jesus a pessoas ricas, acho que não precisam de nenhuma coisa. Lembre-se que quando você vive o chamado de Deus sempre tem bênçãos duplas. Você primeiro aperfeiçoa o seu caráter, o seu conhecimento. O seu caráter, à medida que você fala de Jesus uma outra pessoa, você espere ter esta bênção de volta, seu caráter transformado, né? Então, testemunhe de Jesus, né? Tenha a fé de que não faz distinção de pessoas, porque Jesus ele não fez isso. Vamos testemunhar a qualquer pessoa que nós encontramos. Desafios existem, mas com Deus, Ele vai nos ajudar a superar esses desafios. À medida que nós entendemos que essa missão me pertence e eu tenho que amar o meu próximo como Jesus orientou, amar a todos. E você ama a todos, você não vai fazer distinção de nenhuma pessoa. Você vai entender que não, toda pessoa precisa de conhecer esta mesma palavra. E então, que princípios nós temos que ter em consideração para levar esta mensagem para as outras pessoas? É uma boa pergunta. No próprio verso áureo, encontramos alguns princípios que o Senhor Deus delimita. Porque às vezes pensamos que ser missionário é sair de Moçambique, ir pregar a mensagem em Brasil, ir a Malawi, mas não. O princípio básico que o Senhor Jesus colocou nos seus discípulos, ele disse: vocês fiquem aqui e receberão poder do Espírito
Santo. E vão começar a pegar de onde? De Jerusalém, depois Judeia, depois Maria. Samaria e até os confins do mundo. Isso nos convida ao primeiro lugar onde eu devo testemunhar. É onde eu estou, na minha casa. Com a minha vida eu devo testemunhar de Jesus na minha casa. Testemunhar de Jesus na comunidade onde eu vivo. O meu comportamento tem que ser aquele que é aprovado pelo céu. O meu falar tem que ser de acordo com aquilo que é a mensagem de Deus. Testemunho na minha comunidade, testemunho na escola onde eu estou, testemunho no trabalho, não é? E vamos avançando de forma gradativa, como fizeram os discípulos. Começaram de Jerusalém, foram à Judeia, depois Samaria e avançaram em Damasco. Por aí vai. Se cumprindo a palavra de Atos 8, né? Exatamente, versículo 4. E eles iam pregando e falando de Jesus. E almas convertiam-se ao Evangelho. E é isso que o Senhor Deus quer. Comece de onde você está. Não há desculpa para não ser missionário. Você não precisa sair fora de Moçambique para testemunhar. O princípio básico do testemunho nos chama a testemunhar onde nós estivermos em primeiro lugar. Depois, vamos até onde o Senhor Deus nos guiar. Nos guiar. Nós precisamos primeiro, para aquele que nos chamou para abraçarmos essa missão, você não vai testemunhar sem que entre em relacionamento com esse Deus. Primeiro, o que você deve fazer, se relaciona com esse Deus, aprenda mais dele. Como você pode fazer isso? Será que você tem estudado a Bíblia de forma diária? Tem orado a esse Deus para te capacitar? Tens pedido a Deus para que te dê mais força, o ânimo de pregar a sua mensagem? Precisamos entrar em relacionamento. Você não vai ensinar uma coisa que você não estudou. Deus é que capacita a você para entrar na missão. Lembre-se, se você vive o chamado de Deus em cada dia, espere receber as bênçãos, uma transformação, como Abraão, ele recebeu bênçãos, por meio dele, outras nações iam sendo abençoadas só por causa daquele homem, Abraão, o homem da fé. Então, não perca a oportunidade de testemunhar de Jesus. Diga como foi a sua vida e como Jesus te alcançou. O testemunho pessoal. Isso sim, vale a pena falar de Jesus para todas as pessoas. Que Deus possa te abençoar, querida amiga. Esperamos que essas lições tenham lugar no seu coração e que a partir de agora o seu entendimento desperte para que todas as pessoas possam ver Jesus em você, à medida que você fala de Jesus. Não tenha vergonha de Jesus. Jesus, ele não se envergonhou quando veio aqui. Vemos ele deixando sua zona de conforto, descendo para nos salvar. Faz alguma coisa apenas por levar essa missão para as outras pessoas. Então, lembre-se, para Jesus voltar, é preciso que a mensagem seja pregada em todas as nações. Saia da zona de conforto e vá. Seja um missionário. Seja uma bênção para alguém. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.